Beleza, ó. Agora, vamos falar de tecnologias no solo. A gente ficou falando bastante, né, dessa parte de química, da composição, como é que é o solo, o que é formado. Você aprendeu lá que a argila é um material quebradiço e aí mostrou na estrutura aí, você conseguiu perceber que ele é menos cristalino, menos organizado que a areia, então por isso que ele já é mais destruído. Bem, primeira tecnologia que a gente tem ali do tratamento do solo, e eu acho que seria o campeão de questões do Enem relacionadas ao solo, é calagem. O que você precisa saber para o Enem? Assim, ó, muito. Hidrólise salina. Calma que eu já vou te falar qual o caminho. Para você saber hidrólise salina, você tem que saber funções inorgânicas na parte de classificação de ácido e base em fraco e forte. Por isso que esse tema cai muito, porque ele é para acertar esse tema, tem muitos pré-requisitos. Então, não adianta, eu vou estudar o tema que mais cai, vai assistir a aula e vai ficar lá travado. Eu não sei se ele vem de um ácido base, um ácido fraco, uma base forte, enfim. Então você precisa, primeiro, decorar mesmo, tem uns macetezinhos lá para decorar quem que é ácido forte e fraco, base forte e fraco. Tendo esse pré-requisito, aí você pode vir para cá. Vou falar de novo. Vai ter uma questão de hidrólise salina. Não teve uma prova do Enem que não tivesse uma questão de hidrólise salina e não vai ser logo no ano que tu vai ser aprovado. Tudo bem? Então vai ter, porque eu já te falei. Você não sabe tudo de química, mas tu sabe tudo que vai cair nessa prova. Tudo que tu não sabe, o Enem deste ano não vai colocar. Entendeu? A prova está com a tua cara. Amém? Não? Vai. Eu não sabia que era para a igreja responder. Não, tudo bem. E a igreja responde, amém. Valeu. Vai. De novo, o gráfico e a pergunta. Identifique a alternativa que apresenta as equações químicas que explicam o tratamento do solo ácido através do calcário. O coro veio aí, ó. Major Christensen. Todo mundo, filho. É isso. Bora. Pausa o vídeo. Tem muito, viu? No Enem também aparece muito de você saber representar, né, por notações químicas um determinado fenômeno. Então, o que o calcário faz no solo? Você já sabe para que é usada essa calagem, já viu isso na geografia, na biologia, na química, né, sabe da importância disso aí. Que nada mais é do que ajustar um pH, não para o mais básico possível. Qual que é a melhor região nesse gráfico? É nesse pontilhado aqui, ó. Então a gente trata o pH do solo para estar aqui. De maneira geral, né, gente? Porque nem todas as plantas são formadas no mesmo solo, né? Com o mesmo pH. Cada plantinha tem o seu... É igual você, né? Qual é a sua bebida preferida? Meu pH não, seu preferido? A minha bebida favorita ultimamente tem sido Coca Zero. Sim. Não, tudo bem. Não vem uma explicação? Não, é porque eu tô Não, é no momento que eu tô mais preocupado com as calorias do que a saúde. Não queria falar isso pros alunos. Tudo bem. É um gatilho. Entendi. A gente aceita. Cara, minha bebida favorita, mas ela tem que ser industrializada, pode ser caseira. Eu continuo com dificuldade, com o objetivo. Muito difícil pensar em uma coisa favorita. Eu não consigo. É tipo assim, qual o seu filme favorito? Cara, depende. Quem vai assistir? Fala qualquer bebida boa, então vai. Não alcoólica? Ou, por exemplo, eu gosto de um suco de abacaxi. Qual é o seu refrigerante preferido? Produzido pela Ambev. Tem que ser assim? aí é uma pergunta. Tá, gente, eu só queria fazer uma analogia. Coca-Cola normal. Tudo bem, eu só queria fazer uma analogia que cada planta tem uma característica para cada pH. Para cada condição natural. Entendi. No solo ácido, você consegue citar as plantinhas assim que não, referência? Ácido dessa maneira nenhuma. Todos tem que deixar dentro dessa... Levemente ácido. Isso. Entendi. Mas, peraí que eu tenho que responder. Uma Coca-Cola normal, acho que seria algo, mas... Não aí entra na sua escala. Por exemplo, eu estaria numa escala, um pH 6. Você já é um pH 6.2. Nós estamos dentro do mesmo... Não tô te entendendo. Mas continua, você está mais ácida? Não, meu amor, estou falando para você, que você falou o seguinte, que cada planta
vai ter uma condição de acidez para si. Que não é para o aluno procurar o pH 7. Tá. É para ele procurar uma margem para que nós vamos chamar de um solo agricultável. Justo. É só isso. Azul. Não, tamo junto. Me senti tipo o Sheldon, sabe? Que não entende analogias e... Já assistiu? The Big Bang Theory? Você foi bem Sheldon. É isso. Bem, o pH do solo ideal, ele tá aqui, ó. Entre 6 e 7. Tá no gráfico, você não tem que decorar, né? Ele tem essas informações. Por que ele é o mais ideal? Exatamente porque ele vai ter uma menor quantidade de alumínio, maior quantidade maior quantidade aqui, ó, de fósforo, né? Ou seja, alguns componentes são importantes para o solo. Bem, vamos lá. Gente, esse item que eu criei, bem tretoso. E eu acho que o Enem não faria isso de você. O Enem te trata melhor que eu. Eu não tenho dó mesmo. Por quê? O que é calcário? Ó, vamos lá. O que é calcário? O calcário... Você fala também, né? Das rochas. Enfim. O calcário, enfim, é um material impuro, mas que ele tem uma abundância em carbonatos. Quando a gente fala de calcário, é como se eu falasse assim, o sal de cozinha, tem um monte de coisa, o componente principal é o NaCl. O calcário, o componente principal é o carbonato de cálcio. Mas é claro que vai ter, por exemplo, carbonato de magnésio, porque está na mesma família, enfim, né, vários outros carbonatos. Mas o componente principal é o carbonato de cálcio. Então, para responder essa questão, você tinha que saber que o calcário tem carbonato de cálcio. Então, você teria que ir atrás de equações que têm o carbonato de cálcio. Professor, mas a calagem utiliza cal. Concordo. E a cal utiliza o óxido de cálcio. Perfeito. Sei lá, em algum momento na história, no termo usual, eu não sei porquê, mas quimicamente, quando a gente vai falar do método da calagem, por mais bizarro que isso possa parecer, o método da calagem não necessariamente é só utilização de cal. A calagem também pode ser usada no calcário. Aí eu fui atrás de algumas questões do Enem, coloquei na listinha que eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco, de assim, deixa eu ver como é que o Enem já cobrou calagem. Aí tinha duas questões, uma que cobrou com cal e a outra calagem que cobrou com calcário. Ou seja, o Enem não vai estar muito preocupado com esse decoreba de que cal é óxido de cálcio e calcário é carbonato de cálcio. Mas eu já te preparei para a vida aí. Bem, aqui, o que você tem que saber? Se tanto esse quanto esse tratam um solo ácido, então é porque eles neutralizam, eles reagem com H+. Então a gente tem essa opção. E isso aqui é o que acontece. O carbonato de cálcio reage com a água formando hidróxido de cálcio mais o ácido carbônico. Bem, está errado essa representação do item D? Isso acontece no Enem também. Não tá errado. O hidróxido de cálcio ele é formado, o ácido carbônico ele é formado, só que ele é instável, ele vai se decompor em CO2 e água. O item B, o carbonato de cálcio, reage com os íons H+, que forma Ca2+, e forma CO2 e água, que vem da decomposição do ácido carbônico, também. Se por acaso aparecer essa opção, aparece isso na geografia? Não. Você tem dois itens, vamos dizer assim, que aparece na geografia? Não, está de letra aí não. São teoricamente corretos, assim, tem uma teoria, só que ele representa de maneira mais efetiva. Fidedigno é o que está sendo perguntado. Mais fidedigno, né? Isso. Então isso é uma característica do Enem de maneira geral, né? Na química acontece muito. Então se por acaso, na prova do Enem, você achar duas opções e que as duas estão corretas, ou que as duas podem ser corretas, sai desse contexto de pode ser correto peraí, qual que é a mais certeira, sabe? Qual que representa melhor? E aí a resposta agora vai ser B de bola, porque é ele reagindo, retirando os íons H+, por causa da hidrólise. Eu já vou comentar um pouco mais sobre essas equações. Porque tem uma galera que quando acha dois itens que podem dar certo, acha que esse item vai ser anulado, e aí marca qualquer um, e não pensa, tá, mas qual que é o melhor? Esse aqui, mas esse aqui pode ser certo também. E aí não é nesse contexto, isso é uma habilidade também. E leve sempre em consideração que o Enem não vai cancelar nada. Isso mesmo.
Então, grava, marca sempre o seu melhor. Pensa assim, tipo, a gente como professor, olha, a banca, né, vai marcar isso aqui. Eu marcaria o A, mas eu acho que a banca vai marcar isso. Então eu vou lá e solto meu gabarito ali naquele ponto. Pensa sempre nesse contexto de assim, ó, acertar o gabarito do Enem. Bem, vamos lá. O que acontece nessa reação? Os íons H+, vão reagir com o carbonato. Por quê? Porque acontece a hidrólise, já que o carbonato é derivado de um ácido fraco. Então vai acontecer uma reação, vai precisar de 2H+, vai formar o H2CO3, o H2CO3 é instável, forma CO2 mais água. Aplicação disso, pega um ovo, mergulha ele no vinagre e esquece ele lá. O que vai acontecer? Faço a mínima ideia. Vai ficar sem a casca, vai ficar só a películazinha dele. Cozido ou não? Tá chocado aqui, ó. Mais chocada que o ovo que você colocou. Ela tá aqui, ó. Meu Deus, meu Deus. Ele não, vai ficar só... Tem uns negócios no TikTok que o pessoal vai tirando as casquinhas. Eles devem fazer isso, velho. É isso. Então, você pega o ovo e coloca ele no vinagre. O que é o vinagre? Meio ácido. E aí o vinagre vai reagir com o carbonato de cálcio mesmo. E vai acontecer esse processo. Tanto que vai liberando pouca bolinha e tal. Não. E aí, Aí a biologia tinha que estar aqui, porque eu não vou saber falar, né? Entre a casca e a clara, a gema lá, tem uma membranazinha ali. Então ele vai ficar só essa membrana, tipo assim, um ovo transparente. Tô ligado. Entendeu? É assim. Foi louco ou não? Sim. Sim. Bem, e é por isso, outro contexto. As lives infinitas das cascas. E é por isso eu assisto muito isso, meu Deus do céu. Aqui eu acho que tem um contexto. Existem algumas farinhas, lá quando vai trabalhar um processo de, sei lá, vai atender uma determinada população que está com desnutrição, enfim. E aí tem umas farinhas que o pessoal faz com casca de ovo. Sim. Já viu? Por que faz com essa farinha de casca de ovo? A casca de ovo é esse carbonato. Usa muito isso na agricultura familiar também. Viu? Mudou sua vida? Da casca? Mas vamos entender o porquê que faz. Porque o carbonato de cálcio, ele é insolúvel. Né? Então, se a pessoa come o carbonato de cálcio, vai sair carbonato de cálcio, porque ele é insolúvel. Só que antes de ir embora, ele vai passar pelo estômago. E o estômago é extremamente ácido. E é aqui que vai acontecer o processo de dissolução. Porque num processo de desnutrição, por exemplo, você não tem, sei lá, um consumo de queijo, de leite, e acaba não tendo uma alimentação rica em cálcio. E aí, nesse contexto, coloca um pouco desse carbonato de cálcio e um pouco desse carbonato de cálcio vai ser dissolvido. Bem, essa analogia, né, essa estratégia para repor cálcio para a sua saúde não é das melhores. Porque tem muito do carbonato que nesse movimento acaba não sendo dissolvido. Você vai ver, quando você colocar o ovo lá no vinagre, ele dissolve rápido. Demora nesse processo. Mas no contexto que você está trabalhando, numa desnutrição, num ambiente que você não consegue levar leite lá, porque, sei lá, enfim, num contexto de sobrevivência, meu filho, qualquer pouquinho de cálcio já é alguma coisa. Né? Então, estou falando isso porque... Tem dessas dietas loucas, né, que aparece, a galera fala assim, para de tomar leite, porque ele não sei o que, começa a fazer isso com a casca do ovo. Não tem o mesmo poder nutricional. A biologia traz um termo para isso. Acho que é biodisponibilidade iônica, acho que é isso. Assim, não é porque você botou um íon que ele vai ser absorvido no seu corpo. Nesse caso, por causa da baixa solubilidade do cálcio, né? Ainda mais se ele cair no intestino, que tem um pH básico, ele volta a ser esse material insolúvel aí. A reação... Não, o carbonato não, Davi. Ó, do ovo, né, no vinagre. Então, a gente vai ter o carbonato de cálcio, que é a casca do ovo. No vinagre vai ser o ácido acético. E aí vai formar o acetato de sódio e água. Essa é a reação. Que sódio, doido? É cálcio. É o acetato de cálcio. Aqui. Então, a gente vai colocar aqui 2. Ele vai pegar o H+, vem trazendo, e CO2 mais água. Pronto. Depois vocês fazem um balanceamento. Então, é o carbonato de cálcio, CO2 e água. Nessa reação aí. Beleza? Resposta item B.
E aí uma nota, se você vai fazer um vestibular que é mais de decoreba, né, não só o Enem, você vai fazer uma prova, por exemplo, do Ceará, ou o pessoal do Sul, o EL, o EM, também adora cobrar uns decorebas, esse quadrinho aqui é importante para tu. Ó. Saber que cal virgem ou cal viva é o CaO, cal hidratada ou cal apagada é o hidróxido de cálcio e o calcário é o carbonato de cálcio, CaCO3. Firme? Calma, Tri. Vai dar certo. Luana, daqui a pouco a aula. Acho que mais uns 15 minutos. Acho que termina. Fala da US não, por gentileza. Não pode falar nada hoje. Pode falar hoje segue o Brumo. Tem que falar aqui, ó. pH e olha lá. Acabou. Fertilizante NPK. Isso pode aparecer no Enem? Sim, já apareceu, né? Várias vezes. Bem, o que é o fertilizante NPK? Nesse contexto, você precisa colocar um solo que tenha um nitrogênio que seja ativo, né, absorvível pelas plantas, o fósforo e o potássio, NPK. E existem vários tipos desses fertilizantes. Então, por exemplo, o NPK 4, 14, 8, 10, 10, 10, 15, 15, 20, que representam a porcentagem desses elementos. Então, se apresentasse no texto, ele ia estar explicando. O NPK 4, 14, 8, ele tem 4% de nitrogênio, 14% de fósforo, 8% de potássio e, assim como o pH, muitos desses nutrientes, eles também modificam, né? Por exemplo, meu manjericão ficou com a folha, tá com a folha mais amarelada. Está faltando repor alguma coisa. Aí eu peguei um extrato de um miocário ali e taquei, vamos ver. Fiz isso ontem. Entregou. Eu falei, vai meu filho, se vira. Mas, assim, vai. Dá seu jeito. É isso. E vamos ver. São Paulo, um sobrevivente aqui, né? Você e ele. Você ia falar alguma coisa do fertilizante NPK? Não, não. Não? Não, tem um contexto que eu acho pouco provável para agora, mas... Senão o pessoal vai achar que eu tenho uma pessoa imaginária, sabe? Que eu vou falando com ninguém. Vozes da minha cabeça. O que acontece? Boa parte desses solos, a maior parte, se for pensar, não estará totalmente pronto para fazer o cultivo. Então, cada vez mais é necessário, quanto mais nós precisamos consumir, mais nós precisamos de fertilizante. É interessante você ficar de olho, não diria só para a prova de química, não, mas isso ficou ainda mais necessário, ficou ainda mais evidente a necessidade do fertilizante nesse contexto que nós temos de Rússia e Ucrânia, tá? Porque a Rússia é um grande produtor de fertilizantes, inclusive que manda para o Brasil. Na lógica da Rússia ter invadido a Ucrânia, muitos países sancionaram e muitos ficaram sem fertilizante ou com fertilizantes mais caros. Inclusive, há uma proposta aí de restabelecer a produção de fertilizantes aqui no Brasil. Só uma coisinha de geopolítica. Cara, não ouvi nada. Fiquei chocado com o CFO gritando. A parte de nomenclatura em química orgânica está toda errada. Pô, da onde você está falando? Do curso? Do meu PDF? Não, entra em contato comigo que eu mudo agora, filho. Do que você está falando? Eu fiquei chocado. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Tá todo errado? A Rússia invadindo a Ucrânia. Não. Tem alguns erros lá que eu já arrumei que, cara, um 2 vai pra lá, não era um 2, eu boto um 3 e tal, dos dislexia que faz parte, Mas, o que você falou? Não, eu falei assim que tá tudo errado a nomenclatura de... Ó, o pessoal tá falando, a Pri tá muito bonita, viu? Ninguém prestou atenção no que você falou. Desculpa, gente. Tá eu falando e tal. Não, tô brincando, tu ouviu. O pessoal tá falando que tá faltando magnésio. Tá faltando magnésio no manjericão. Em mim também. Faz sentido. E aqui, isso faz muito sentido também, porque o nosso solo não é majoritariamente vulcânico. Então, nos falta magnésio no solo. E nós, geralmente nós, seres humanos que habitamos o Brasil, também precisamos repor magnésio. Tá, eu tô pensando aqui, lá em casa, de onde eu vou tirar o magnésio. Aí não é comigo mais, não. Comprar um... Tem alguns desodorantes, vou ver lá em casa se tem alguns desodorantes de magnésio. Eu tenho isso, sabia? Principalmente com minhas plantas, assim, ó, tá faltando tal coisa. Por isso que eu estou amarela, velho. Por isso que ele é amarela. Eu não penso assim, vou comprar um adubo. Não, vou resolver isso. Eu sou um químico, cara. Tipo o Breaking Bad das plantas, sabe? Não, Davi, não é para fotossíntese. O magnésio, ele é o íon que compõe a molécula da clorofila. Se você botar aí clorofila molécula no Google, você vai ver que é uma molécula gigantesca e no meio vai estar o magnésio, assim.
Tipo o ferro na hemoglobina, tá o magnésio lá nesse processo. Para formar clorofila. Beleza, vou botar. Eu vou botar, Rafael. Pode me aguardar. Eu vou botar a saga do manjericão no meu Instagram, pra vocês acompanharem. O nome dele é Tião. Tião, o manjericão. Seu... Não dá não pra usar as plantas? Não, se eu tivesse, seriam os nomes, né? É isso, Tião, o manjericão. Vai, ó. A conversão de amônio em nitrato é uma semi-reação de... Então, primeira coisa, nomenclatura, né? Tem que saber o que é amônio, o que é nitrato, né? Depois você vai ter que analisar o NOx e identificar, né, se por acaso é oxidação e redução ou entender esses dois termos aí. Então, pausa um pouquinho, pensa nisso. Quando a gente fala de fertilizantes NPK, não é que a gente adicione um elemento nitrogênio, fósforo, sabe? Ah, vou botar um átomo aqui. Não, ele vai vir dessa maneira. Geralmente com compostos iônicos, lembra, né? Por que compostos iônicos? Porque eles vão estar aderidos naquela parte negativa da matéria orgânica, naquela parte negativa ali da argila, enfim, e aí logo você vai colocar ali componentes que são iônicos para serem solúveis e captados pela planta. O povo está marcando C, A, C. Que isso, olha. Bora. Aqui. Amônio, NH4+. Nitrato, NO3-. Então, nesse contexto, o NOx do hidrogênio aqui é mais 1 vezes 4 mais 4. O total tem que ser mais 1, então o nitrogênio tem que ser menos 3. O oxigênio, menos 2 vezes 3 menos 6. O total tem que ser menos 1, então esse nitrogênio vai a mais 5. Então, ele saiu de menos 3 a mais 5. O que ele sofreu? Oxidação, ele ficou mais positivo, ele perdeu elétrons. Então, sofreu oxidação, resposta item A. Professor, o que é hidrólise? É reagir com a água, aquilo que a gente viu lá com os alumínios. O que é pirólise? Pirólise, piro é fogo, lise, quebra. Uma reação de pirólise importante. Como que a gente faz a cal, o óxido de cálcio? A gente pega o carbonato de cálcio, o calcário, aqueço ele num forno. E aí ele vai virar óxido de cálcio e vai liberar o CO2 gasoso. Assim que a gente faz a cal virgem. Aí, ó. Dessa maneira. Né? Você bota ele num forninho ali que ele se decompõe em altíssima temperatura. Se fizer isso com ovo. Umas ideias já. Tá, que a parte de dentro vai dar ruim. Mas ele vai ficar coberto de cal? É muito louco isso. Hoje eu estou criativo aqui no caos. Bora. Agrotóxico. João Ninguém. Véi, que negócio é esse, mano? Nunca vi isso em toda a minha vida. Isso o quê? Pirólise? Para quem tem dúvida em pirólise, nessa parte, ou hidrólise, tem uma aula no material chamada de reações inorgânicas. E aí tem vários contextos desse ISE, né? Tem lá hidrólise, pirólise, eletrólise, todos eles são quebras de moléculas a partir de um fenômeno. Então, hidrólise está tendo quebra de uma estrutura a partir da água. Pirólise, está vendo que eu estou aquecendo e está quebrando, está sofrendo uma decomposição? Beleza. Eletrólise, tem lá átomos numa molécula e aí está sofrendo uma decomposição a partir de uma corrente elétrica. Pirólise eu nunca tinha visto também. Pronto, todo mundo chocado com a pirólise. Sério? Não, qual é o contexto da pirólise aqui? Não sei. Bora, agrotóxicos. Primeira coisa de agrotóxico é eu e essa pessoa da voz de Deus aqui, ó, que vos fala. A própria. Fizemos uma aula, lembram disso? Não, com certeza não. Enfim, pode cair assim no vestibular. Numa estrutura igual a essa, que vai explicando, montando perguntinhas, a química dos agrotóxicos, que a gente trouxe esse paralelo. Então, vale a pena, tem aqui 1h43, está nesse link, ou então você vai no canal do Estratégia Vestibulares, que você está inscrito, né? Inclusive assistindo a aula agora, e bota aqui, ó, agrotóxico, você vai ver. Nossa aula vai estar lá. Beleza? Bem, e aí eu trouxe um insight de lá. Na aula de lá, tem essa perguntinha aqui, inclusive, ó. Então, desses agrotóxicos, tem aqui vários exemplos, estão trazendo um pouquinho de química orgânica.
Qual a substância com menor capacidade biomagnificante? Então, precisa desse termo. Você fala desse termo na geografia? Não. Biomagnificante? Aliás, fala um pouco. Eu sei que a biologia fala muito, né? Eu só falo que ele existe mesmo. Entendi. Por isso eu falo pouco. Então, o que é esse biomagnificante? Pensa um pouquinho. Se você não sabe o que é biomagnificante, eu vou te dar uma dica. Essa biomagnificação, ela tem a capacidade de ficar se acumulando nos maiores níveis tróficos, assim, né? Aqueles predadores, assim. É isso? Você fala assim? Não, bicho é com biologia. Com a biologia, né? Eu vou te explicar de outra maneira. É tipo assim, a gente consome animais que consomem outros animais que consomem plantas. Então, acaba que muitos de componentes biomagnificantes tendem a se acumular no nosso corpo, que a gente vai trazendo. É isso aí. Biomagnificante deixa a vida mais magnífica. Arrasou, Mariane. Arrasou. Bem, volta lá. Aqui, tem que lembrar o seguinte, a maior parte da nossa excreção, ela tem como um componente a água. Então, componentes que são muito solúveis tendem a ser excretados mais facilmente. Componentes que são pouco solúveis em água tendem a se acumular mais no seu corpo. Concorda? Então, aqui, desses componentes orgânicos, qual deles é o mais polar? Porque ele quer o com menor capacidade biomagnificante. Ou seja, aquele que mais se dissolve, ou seja, não tende a se acumular no seu corpo. Vai sair mais com água. E aí a dica é olhar os grupos que fazem ligação de hidrogênio, já que aí não tem íons, né? Se tivesse uma estrutura com uma carguinha assim, esse seria mais solúvel em água. E aí, nesse caso, o glifosato, por ter esse monte de OH ligado aqui, ó, vai fazer um monte de ligação de hidrogênio, ele vai ser muito solúvel em água. Então, ele vai ser arrastado, você vai conseguir eliminar ele mais facilmente do seu corpo. Então, no caráter biomagnificante. Tem que lembrar disso aqui, viu? Por mais que os halogênios, os compostos orgânicos, trazem um pouquinho de solubilidade em água, é só um pouquinho, tá? Não é porque tem muito halogênio que você vai falar que ele é bastante polar. Não. O que traz polaridade para o composto orgânico é grupos que fazem ligação de hidrogênio, principalmente os íons. Se tiver qualquer íon ali, aí, enfim, foi-se. People, tá aqui meu Instagram e da Prof. Priscila Lima. Uhum. Com S ou sem S? Tá certo. Tá aqui, ó. That's it. Vem pra cá, dá oi pras pessoas. Essa é a voz que eu tenho que acompanhava. arrumar meu cabelo, que alguém falou que eu tava bonita. E falou, eu senti um tom de surpresa nisso. Nossa, né? Tá bonita. É sempre um mesclado, assim, né? Quando alguém fala, nossa, você tá bonito. Aí você... Hoje? Isso é um elogio? Só hoje? Isso é uma exceção? O que é que tá acontecendo? Beijo pra vocês, até quarta-feira, 16 horas. Fui!